Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de investir em renda fixa por meio da nossa bolsa de valores? Ficou confuso? É exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, sobre como você pode investir em títulos públicos do governo federal por meio de ativos que são negociados na nossa bolsa de valores, mais precisamente ativos que se chamam ETFs. Mas não fica preocupado, eu vou te explicar tintim por tintim como tudo funciona. Sei que você pode ter ficado perdido, né? Porque quando a gente fala de bolsa de valores, a gente já logo pensa em ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, mas não, eu quero te mostrar que dá para você investir através da bolsa de valores por meio de ativos que são negociados na bolsa de valores, mas em investimentos de renda fixa, como é o caso dos títulos do Tesouro do governo federal, e você vai entender quais são os tipos de títulos, como funcionam, se vale a pena ou não na aula de hoje. Mas antes de partir para esse conteúdo, queria dar dois recados muito importantes. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e ativar o sininho, porque eu sempre libero vídeos semanais com conhecimentos diversificados para você cada vez aprender mais e melhor a administrar e multiplicar o seu patrimônio, e considere também dar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Além disso, queria lembrar você de que agora na segunda semana de janeiro, tá chegando, nós vamos abrir a primeira turma do treinamento Mapa do Tesouro. Então, se você quiser de fato aprender a investir, tomar decisões com muito mais segurança com relação à administração do seu patrimônio, contando com as minhas aulas gravadas sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, além das aulas ao vivo que eu faço a cada 15 dias para os meus alunos, e contando com o meu suporte direto, porque sim, ao se tornar meu aluno, você recebe o meu número do WhatsApp para me acionar quando você precisar, quando você tiver dúvida. Acesse o link que vai ficar aqui embaixo na descrição, que é o link para entrada no grupo Comunicações da Sofia Abreu. Nesse grupo do WhatsApp, eu vou avisar quando a gente vai abrir as vagas, vou mandar mais informações sobre o curso, preço, garantias, tudo que você precisar saber assim que a gente estiver bem próximo da abertura das vagas lá no mês de janeiro. Dado esse recado, então vamos ao que interessa, vamos falar sobre ETFs de renda fixa, que é uma forma então que você tem de investir em ativos de renda fixa por meio da nossa bolsa de valores. E é o seguinte, pessoal, para quem me acompanha aqui há mais tempo no canal, você sabe muito bem que, né, a gente tem basicamente dois grandes grupos de investimentos. Investimentos de renda fixa, como é o caso dos títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, que são aqueles investimentos em que você empresta o seu dinheiro para um emissor de uma dívida e em troca você recebe uma taxa de juros pré-combinada que vai então rentabilizar o seu dinheiro do momento em que você investe até o vencimento. E também existem os investimentos de renda variável, que são aqueles que, como o próprio nome já diz, né, a sua rentabilidade ela varia. Ora você pode ter um prejuízo, ora você pode ter um ganho, né, mas você não tem uma previsibilidade concreta e exata do quanto você vai receber no futuro. E é o caso de investimentos que a gente tem como ações, como fundos imobiliários e como ETFs. E especificamente esses ativos de renda variável, você investe utilizando um programinha que todas as corretoras têm, que se chama Home Broker, né? Eu já ensinei nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques como que você utiliza o Home Broker, mas basicamente esse programa que é oferecido pelas corretoras, ele vai conectar você à nossa bolsa de valores e é por lá que você vai lançar então suas ordens de compra e as ordens de vendas de ativos, né, negociados em bolsa de valores, como é o caso de ações e fundos imobiliários. Mas o que eu quero te trazer na aula de hoje, né, é uma seleção de ETFs que são classicamente ativos de renda variável, mas que investem o quê? Em ativos de renda fixa e com isso terão rendimentos muito mais previsíveis, específicos e atrelados então às taxas de rentabilidade dos investimentos de renda fixa em que esses ativos investem. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Mas não sem antes também te lembrar o que é um ETF. Eu sei que muita gente aí já ouviu falar sobre ETF, eu já dei uma aula completa sobre esse tipo de ativo nesse vídeo que também vai ficar aqui em cima nos destaques, mas aí também tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso. E na verdade, em breves palavras, ETFs são ativos que a gente tem no nosso mercado financeiro, que ao comprar cotas desses ETFs, você na verdade está investindo em uma cesta, né, um pacote diversificado de vários ativos que tem dentro de um ETF. Fazendo uma analogia didática para você entender melhor, é a mesma coisa que eu te falar que quando você, por exemplo, compra uma ação, você está comprando um bombom, e quando você compra um ETF, você está comprando uma caixa de bombons sortidos que lá dentro tem várias ações diferentes. Então o ETF é a caixa de bombom, a ação
é o bombom único, unitário que você vai comprar. E além de existir, então, ETFs que investem em várias ações, né, uma caixa de bombons sortidos com várias ações, a gente tem hoje no nosso mercado financeiro ETFs que não investem em ativos de renda variável, como as ações e os fundos imobiliários, mas sim ETFs que investem em ativos de renda fixa, mais especificamente em uma cesta diversificada de títulos do governo federal, títulos de dívida do governo, aqueles que você já sabe como investir, tenho certeza que já investe, que são os famosos títulos do Tesouro Direto. Então hoje, como um investidor pessoa física, você tem a opção de investir em títulos públicos do governo federal, comprando unitariamente esses títulos lá por meio do Tesouro Direto, que já é nosso velho conhecido aqui do canal, ou você pode também fazer isso por meio desses ETFs, né, nos quais vai haver a figura de um gestor, né, um profissional especializado no mercado financeiro, que vai por você investir numa cesta diversificada de títulos públicos federais. E na aula de hoje nós vamos falar sobre 4 desses principais ETFs de renda fixa que, sem sombra de dúvidas, são excelentes opções para você investir e com algumas, digamos, vantagens em relação a investir diretamente lá pelo site do Tesouro Direto ou por meio da sua corretora aí, investir nos títulos públicos tradicionais que a gente não conhece. E agora, eu vou te mostrar quais são esses ETFs, quais são as vantagens, desvantagens, como eles funcionam aqui na tela do meu computador. Vem comigo. Bom, pessoal, é o seguinte, se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe, né, que a gente tem uma forma de investir em títulos públicos do governo federal, que é o site do Tesouro Direto, inclusive eu estou mostrando aqui ele para você, e você, por intermédio do seu banco ou da sua corretora, você consegue comprar todos esses títulos do governo federal, né, por intermédio aqui do Tesouro Direto. Então, se você, por exemplo, quiser comprar Tesouro Prefixado, ou Tesouro Selic, ou Tesouro IPCA, né, observe que cada um desses tipos de títulos, ele tem uma forma de rentabilidade anual, inclusive eu já falei sobre esses títulos no Guia do Tesouro Direto, aula essa que eu vou deixar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje. E aqui no caso, você vai comprar então títulos da dívida pública do governo federal, mas de uma forma unitária, né, utilizando o seu banco, a sua corretora como intermediário, e aí você vai escolher ou investir no Tesouro IPCA, ou no prefixado, ou no Selic e por aí vai. Só que além dessa forma tradicional, né, de se investir em Tesouro Direto, existe uma forma que é por meio então dos ETFs. Ao invés de você unitariamente ir lá comprar títulos prefixados ou comprar títulos do Tesouro Selic ou comprar títulos do Tesouro IPCA, por exemplo, você pode fazer isso por intermédio de um ETF e dentro desse ETF, né, que é esse ativo, é como se você estivesse comprando, ao invés de um único bombom, que é um título unitário desses que estão aqui, você vai comprar uma caixa de bombons sortidos que dentro deles vão ter vários desses títulos de dívida do governo federal, por meio então do ETF, no qual haverá a figura então de um gestor, que é o responsável por esse ETF, ele vai pegar o seu dinheiro e vai então distribuir e investir de uma forma diversificada em títulos de dívida. E o primeiro desses títulos que eu quero mostrar para vocês é o LFTS11. Para quem não sabe, o LFTS11 então é um ETF que vai investir em uma cesta de títulos do Tesouro Selic. Então, ao invés de você, por exemplo, ir lá no seu banco ou na sua corretora e você comprar títulos do Tesouro Selic, que é, por exemplo, um excelente título do governo federal para você investir a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você pode vir a precisar a qualquer momento, você pode fazer isso por meio do ETF LFTS11, no qual então o gestor ele vai comprar vários títulos do Tesouro Selic, né? E a sua rentabilidade diária nesse ETF vai corresponder então à rentabilidade que será apurada diariamente no nosso Tesouro Selic, né? Tem algumas vantagens, algumas desvantagens que a gente vai ver a partir de agora, né? Esse ETF aqui, pessoal, ele tem uma taxa de administração de 0,19% ao ano, ou seja, né, você vai pagar essa taxa de administração que incide sobre todo o valor investido para remunerar o gestor e sua equipe por esse trabalho de compra contínua de títulos do Tesouro Direto que ele vai fazer para você, né? Não é assim uma grande taxa, um grande prejuízo, porque no Tesouro Direto também há a taxa de administração do próprio Tesouro Direto, que é de 0,2% ao ano, né? Só se você tiver até R$10.000 por CPF investidos em Tesouro Selic, que você fica isento dessa taxa. Qualquer outro título, qualquer outro valor que exceder, né, esse montante, você vai pagar essa taxa. Inclusive, já falei sobre essa taxa do Tesouro Direto nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques. Então, digamos que essa taxa de administração do ETF LFTS11 é mais ou menos a mesma coisa que você pagaria se você estivesse investindo no Tesouro Direto, né? Só que com uma grande vantagem, pessoal. Hoje, se você investe no Tesouro Direto, né, e você resgata antes de 30 dias, você estará sujeito à incidência do IOF nessa tabela aqui, que eu vou te mostrar aqui, que no primeiro dia vai corroer, vai consumir praticamente toda a sua rentabilidade, e você só se livra do IOF na renda fixa quando você deixa o seu dinheiro investido por pelo menos 30 dias, porque
porque a partir de então a alíquota desse imposto ficará zerada e aí você não vai pagar IOF em resgates dos valores investidos. E aqui no caso do LFTS11, você não paga IOF, então você pode comprar esse ETF hoje e vender amanhã, que você está livre do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Além disso, se você investe em títulos do Tesouro Direto, você estará sujeito à alíquota regressiva de imposto de renda, conforme essa outra tabela que eu vou mostrar aqui para vocês, de forma que se você investir e resgatar os seus valores investidos em Tesouro Direto, né, nos primeiros 180 dias, você pagará a maior alíquota de imposto de renda, né, de 22,5%. A alíquota é essa que vai caindo conforme vai passando o tempo, que vai chegar ao mínimo de 15% só após 2 anos em que você completar, né, de aplicação do seu dinheiro. Já que no caso do LFTS11, não, é diferente, né? Desde o começo você está livre do IOF e você desde o começo vai pagar a alíquota só de 15% de imposto de renda, que é descontado automaticamente na fonte quando você faz a venda desse título, né? De forma que se você pretende, por exemplo, investir, né, em Tesouro Selic para compor sua reserva de emergência, um dinheiro que você pode vir precisar resgatar a qualquer momento, né, o LFTS11 ele tem essa vantagem tributária de ter uma incidência de imposto de renda menor. E além disso, com o LFTS11, você tem uma vantagem que é o quê? A diversificação. Se a gente for voltar lá no site do Tesouro Direto, você vai ver que hoje a gente tem basicamente 2 tipos de títulos do Tesouro Selic para você investir, o 2026 e o 2029. Eu particularmente, se tiver que escolher, eu prefiro o 2029, porque você tem uma taxa aqui adicional de remuneração, além da Selic, um pouquinho maior do que o 2026, e tem uma taxa de vencimento maior, né, de forma que se você não precisar utilizar esse dinheiro que está aplicado, né, você vai ter o retrabalho de ter que reinvestir ele apenas em 2029, ao contrário do Selic 2026. E no caso do LFTS11, pessoal, não existe data de vencimento, tá? Se você quiser deixar esse dinheiro aqui investido por 2, 5, 6, 10 anos, você pode deixar. Por quê? Porque quem vai ter esse trabalho de ficar comprando e vendendo títulos, renovando a carteira desse ETF que investe só em títulos do Tesouro Selic é o gestor. Você se preocupa basicamente em comprar cotas desse ETF, que no momento em que eu gravo essa aula para você está sendo negociada a R$ 113,97, né? E o gestor ele vai ter então uma cesta diversificada de títulos do Tesouro Selic, além desses que a gente vê lá no site do Tesouro Direto. Hoje, no momento em que eu gravo essa aula, são 8 tipos diferentes de títulos do Tesouro Selic que ele tem lá dentro, e ele que terá esse trabalho então de ficar renovando essa cesta de títulos, de forma que você só vai preocupar em investir, comprar cotas, né, e ver o valor da sua cota, ele ser reajustado, ele ser rentabilizado ao longo do tempo com base na taxa Selic que a gente tiver em vigor durante o período em que seu dinheiro for ficar investido. E para investir, pessoal, é muito simples, né? Basta você acessar aí a parte de renda variável da sua corretora, né? Acessar o Home Broker, que é esse programinha que vai te permitir comprar e vender ativos que são negociados em bolsa de valores. E todos os ETFs, sejam ETFs que investam em renda variável, sejam ETFs como esse que investe em renda fixa, todos eles são negociados em bolsa de valores. E aí basta você acessar o Home Broker da sua corretora, preencher lá, dar uma ordem de compra, né? Com esse código LFTS11, selecionar a quantidade que você quer comprar, 1, 2, 3, 10, 100 cotas ou mais, e fazer a sua compra, que aí a partir daí você estará investindo então em um ETF que aplica o seu dinheiro em títulos do Tesouro Selic. Só que nem só de Selic vive o homem, né, pessoal? A gente sabe que tem vários outros tipos de títulos do Tesouro Direto, como os prefixados, como os IPCA, e é claro que existem ETFs de renda fixa que compõem, então, que tem dentro deles uma cesta diversificada tanto de títulos IPCA quanto de prefixados, que é o que eu vou te mostrar a partir de agora. Se o seu objetivo não é mais investir em um ETF que investe em Tesouro Selic, mas sim em um ETF que aplica em uma cesta de títulos do Tesouro IPCA, né, que rende a nossa inflação medida pelo IPCA mais uma taxa, né, existe um ETF que foi feito idealmente para isso, que é esse ETF aqui, o B5P211. É um ETF da gestora do Banco Itaú, que se chama Itnal, e ele vai investir em uma cesta de títulos do Tesouro IPCA com vencimento em até 5 anos. Se a gente for voltar aqui no site do Tesouro Direto, a gente vai ver que, basicamente, nós como investidores, pessoas físicas, hoje a gente tem 3 tipos de títulos do Tesouro Direto, né, desses que não pagam juros semestrais, né, os que pagam juros para você quando você for resgatar ou levar até o vencimento, que são os títulos 2029, 2035 e 2045. Agora, se você não quiser investir só nesses títulos, quiser investir em uma cesta com mais opções de títulos do Tesouro IPCA, né, e que tenham um vencimento em até 5 anos, o B5P211 é uma excelente opção. Se você for olhar aqui, olha, ele tem uma taxa de administração de 0,2% ao ano, né, que é uma taxa de administração que é a mesma cobrada pelo próprio Tesouro Direto, né? E se você for olhar aqui, olha, ele investe
só em NTN-Bs. O que são NTN-Bs, pessoal? É o nome técnico de Tesouro IPCA. Então a gente consegue ver, olha, que esse ETF ele vai investir em uma cesta diversificada de títulos do Tesouro IPCA com vários vencimentos aqui, olha, vencimentos muito mais diversificados do que aqueles que você consegue lá no site do Tesouro Direto e com uma grande vantagem, pessoal. Eles têm vencimento necessariamente de até 5 anos. E por que isso é uma vantagem para muitas pessoas? Se você objetiva resgatar esse dinheiro no curto prazo, ter ETFs de renda fixa que vencem até 5 anos, como é o caso do B5P211, é uma grande vantagem, porque são ETFs o quê? Que praticamente não sofrem a marcação a mercado, e se sofrem muito pouco, né? Eu já falei sobre a marcação a mercado, que é um fenômeno que acontece, né? Incide, influencia a rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto. Vou deixar um vídeo aqui em cima que eu falo sobre a marcação a mercado. E no caso do B5P211, como são títulos de curto prazo, eles praticamente não sofrem a marcação a mercado. Isso porque quanto mais próximo do vencimento é um título público do Tesouro, menos marcação a mercado ele sofre, o que é exatamente o caso desse ETF que investe, então, em títulos do Tesouro IPCA com vencimento em até 5 anos. Se você for olhar a performance desse título, pessoal, ele tem trazido um retorno muito satisfatório, né? Inclusive influenciado ligeiramente pela marcação mercado. É um ETF que sofre muito pouca marcação mercado, mas ele sofre. E no último mês, desde o início de novembro até o início de dezembro de 2023, que é o momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse ETF lá em novembro, ele estava sendo negociado, ele custava R$ 83,85, uma única cota, e agora já está sendo negociado a R$ 84,95, ou seja, ligeiramente ele vai se valorizando e ao longo do tempo ele vai remunerando, rentabilizando seu dinheiro acima da inflação, porque afinal de contas ele é composto por títulos públicos IPCA+. Só que se você não quer investir em títulos públicos de curto prazo, quer sentir um pouco mais a emoção da marcação a mercado, inclusive nesse momento a gente está em um ótimo período para obter ganhos de marcação a mercado nos títulos do Tesouro Direto. Eu já falei sobre isso nesse vídeo, que vai ficar aqui em cima nos destaques. Nós temos um ETF que investe em títulos do Tesouro IPCA+, mas títulos diversificados e com prazos de vencimento muito maiores, que é o ETF IMA B11. Se você for olhar esse ETF, que também tem uma taxa de administração muito próxima ao dos outros que a gente viu por aqui, no caso do IMA B11 tem uma taxa de 0,25% ao ano, nós temos nesse ETF, olha aqui, uma cesta muito mais diversificada e variada e com títulos com vencimentos muito mais longos do que o ETF anteriormente mostrado para vocês. Né? Lembrando, pessoal, que todos esses ETFs que eu estou mostrando para vocês, eles têm o mesmo benefício tributário do LFTS11, ou seja, só paga imposto de renda de 15% quando você vai vender as cotas desse ETF, então isentos e imunes do IOF. E aí, se você quiser ter títulos do Tesouro IPCA com perfil de vencimento maior, mais longo, né, e colher frutos da marcação a mercado, que a gente inclusive está sofrendo marcação a mercado positiva nesse momento nos títulos do Tesouro Direto, é uma excelente opção. Inclusive, se a gente vê a performance desse ETF, o IMA B11 nos últimos meses, a gente pode ver que de novembro para cá, no início de novembro, ele estava sendo negociado a R$ 94,27 e agora, um mês depois, está sendo negociado a R$ 96,12, ou seja, uma rentabilidade muito boa para um ativo, né, que investe em títulos do Tesouro de renda fixa, títulos extremamente seguros e previsíveis. E por último, pessoal, né, nem só de Tesouro Selic, nem só de Tesouro IPCA vive o investidor, né, queria trazer para vocês uma opção de ETF de renda fixa pré-fixado, que é o IRFM11. Então, assim como nos ETFs anteriores, vocês viram aqui junto comigo, né, ETFs que investem em Tesouro Selic, ETFs que investem em títulos do Tesouro IPCA, o IRFM11 vai investir em títulos do Tesouro pré-fixados. Tem uma taxa de administração de 0,2% ao ano, mesma taxa de administração cobrada pelo Tesouro Direto, né? E aqui no caso, vocês podem perceber junto comigo que esse ETF ele investe o quê? Em vários títulos do Tesouro pré-fixados, LTN, né, o nome técnico para Tesouro Pré-Fixado, com vencimentos em 2026, 2025, 2029, 2024, ou seja, uma gama muito mais diversificada de títulos do que o que nós conseguimos investir aqui pelo site do Tesouro Direto, no qual a gente só tem, né, duas opções de títulos pré-fixados e uma opção de título pré-fixado com juros semestrais. E inclusive, se a gente for olhar a performance do IRFM11, né, nos últimos meses aqui, a gente vai ver que no início de novembro, uma cota do IRFM11 estava sendo negociada a R$ 78,50, e agora uma única cota está sendo negociada a R$ 80,05, ou seja, títulos que vão pouco a pouco se valorizando e o seu ganho, né, o seu lucro, ele é obtido então na venda desse ETF por um preço maior do que o que você comprou, e aí há a incidência de imposto de renda na alíquota de 15% sobre o lucro que você tem, que já é descontado automaticamente na fonte, ou seja, você já recebe o valor líquido, livre de imposto de renda, não tem que se preocupar com isso, ainda que seja um ativo comprado em bolsa de valores, mas é um ativo
ativo o quê? Que investe em renda fixa. Né? Então é uma forma muito simples de você ter um acervo diversificado de ativos de renda fixa, né? Com a facilidade, né? E a comodidade dos ETFs, pessoal. Né? Basicamente com a única desvantagem que são as taxas de administração, mas que não são taxas de administração muito diferentes das que já são cobradas dos investidores que investem no Tesouro Direto. E basicamente, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Reitero o convite para vocês entrarem no meu grupo do WhatsApp, o Comunicações da Sofia Abreu, inclusive para receber os comunicados e informações sobre a próxima turma que nós vamos abrir na primeira quinzena de janeiro do meu treinamento sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, o Mapa do Tesouro. Por hoje é isso e até a próxima.